O que você faria se descobrisse que estão tentando acabar com a sua vida? Meu nome é Serlon, eu sou juiz de direito e quero contar para você a minha experiência. Sabe, quando eu prestei o concurso da magistratura, a única área que eu não queria, que eu não desejava, era a área criminal. A minha área de atuação era só a civil e eu queria permanecer nessa área, porque eu tinha medo. Eu tinha medo de mexer com esta área, eu tinha medo de lidar com presos e, principalmente, eu tinha muito receio de me deparar com uma rebelião. Mas é tão interessante quando andamos com Deus. Ele nos leva para lugares, tantas vezes, para nos fazer vencer os nossos medos. E quando eu fui promovido para patrocínio, embora eu tivesse me inscrito para uma vara civil, havia um colega meu, dentro da própria comarca, que tinha preferência em relação a mim. E ele optou por ir para aquela vara para a qual eu me inscrevera e deixou para mim a vara criminal. Foi então que eu assumi, pela primeira vez, uma vara criminal na minha carreira. E logo em seguida, houve uma rebelião na cadeia de patrocínio. Foi algo muito intenso, os presos quebraram toda a cadeia, destruíram-na completamente. Eu marquei uma audiência em que eu precisava ouvir um dos réus presos. Os agentes chegaram para mim dizendo, olha, não tem como trazê-los. Ainda que a gente entre lá com armamento pesado, com cães, isso só resultaria em uma carnificina, em algo desastroso. Eu disse, tudo bem, fazemos no outro dia a audiência, mas naquele dia, Deus não me deixou dormir, porque Ele tinha algo para mim. Eu passei a noite em claro, eu não entendia muito bem o que estava acontecendo e só consegui dormir pela manhã. Tive um sono pesado por cerca de 2 horas na parte da manhã. E quando acordei convicto do que eu deveria fazer. Deus me disse que naquele dia Ele me levaria naquela cadeia onde estava havendo a rebelião. Me fez entrar em contato com uma missionária que dava assistência aos presos e me pediu que encomendasse para ela um lanche para ser servido aos presos e que ela estivesse ali às 4 horas da tarde. Assim eu fiz. Cheguei naquele dia no fórum decidido do que eu precisava fazer. Chamei a promotora de justiça, chamei o meu assessor e disse a eles, olha, eu vou à cadeia, se vocês quiserem vir comigo. Em princípio eles ficaram um pouco hesitosos, mas decidiram me acompanhar. Quando eu cheguei ali na cadeia, havia um número muito grande de policiais, um número muito grande de familiares na porta do estabelecimento, e eu perguntando para Deus, o que eu vim fazer aqui, Senhor? Por que o Senhor me trouxe para esse lugar? Ao mesmo tempo, eu ia conversando com os policiais e me informando a respeito da situação, até que o Senhor me disse, mande chamar um dos presos para você conversar com ele. E eu pensei, meu Deus, o que será que o Senhor está querendo? Mas obedeci, mandei chamar o preso, ele se sentou à minha frente, eu mandei que retirassem a algema dele e começamos a conversar. Foi quando o Espírito Santo disse, meu filho, vamos entrar lá. E eu disse, vamos, Senhor, se é o Senhor que vai comigo. E eu perguntei então para aquele preso se os demais detentos me receberiam para uma conversa, e ele se alegrou dizendo, claro. Nos levantamos e eu disse, eu vou entrar. Naquele instante, o comando da Polícia Civil e da Polícia Militar começaram a passar rádio, buscando posicionamentos dos policiais. E eu disse, não há necessidade de escolta. Eu vou entrar sozinho. Os policiais abriram os portões então e começaram a me mostrar a cadeia, como estava destruída, muitos ferros caídos ao chão, muitas paredes derrubadas. E eu disse, não, isso eu não quero ver, eu quero ver os presos. E eles então foram à minha frente e eu pedi a eles, não, podem ficar para trás, eu quero entrar realmente sozinho. E assim aconteceu, eu entrei em meio
aquela cadeia rebelada, e tamanho era o poder de Deus que estava sobre mim naquela ocasião, que com um simples aceno para os presos, eles desceram dos lugares onde eles estavam e foram se assentando em grupos. Eu pedi uma cadeira, me assentei e comecei a conversar com eles e perguntando: Deus, o que eu vou falar? E Deus me disse: ouça primeiro, meu filho, depois eu vou te instruir. E eles então começaram a desabafar, começaram a dizer o que estavam passando, quais eram as suas necessidades. E à medida em que fomos caminhando naquela conversa, Deus foi me dando sabedoria, o Senhor foi me trazendo a palavra que era necessária para responder àqueles reclamos. E ao final, nós terminamos em muito quebrantamento e num grande culto naquela cadeia. A rebelião acabou. E eu me lembro que na ocasião um dos detentos, no meio da conversa, se levantou ali cheio do Espírito Santo e fez uma oração extremamente fervorosa. Esse detento, ex-detento, hoje, atualmente é pastor e anda pelas igrejas dando o seu testemunho. Foi totalmente restaurado. E tempos depois, para minha surpresa, estando eu em Belo Horizonte, fui convidado a conhecer uma casa de passagem chamada Casa Azul, da Igreja Batista da Lagoinha. E ali, conversando com o seu coordenador, em um determinado momento eu disse que era de patrocínio, qual era a minha profissão, percebi que ele ficou um tanto quanto arredio, e eu comecei a narrar sobre a rebelião que havia acontecido em Patrocínio. Foi quando ele me disse: meu Deus, eu era um dos líderes que estava naquela rebelião. Veja como Deus faz. Hoje ele é um coordenador de uma casa que recolhe mendigos, drogados, para encaminhá-los para tratamento. Há um outro episódio que eu quero compartilhar com você e que Deus usou muito para provar a minha fé. Em uma ocasião, logo no começo da minha conversão, eu fazia tratamento ortodôntico em uma cidade vizinha a Patrocínio, e para ali eu me dirigia pelo menos uma vez por mês. E eu me lembro que numa dessas ocasiões eu havia ganhado de presente o primeiro CD do grupo Diante do Trono, e havia uma canção ali que me chamou a atenção. Era uma canção que fala de gratidão. E eu coloquei essa canção, ela se chama Te Agradeço. Durante a minha viagem, eu estava sozinho no carro. E tão interessante que eu fui e voltei ouvindo essa canção. Eram 100 quilômetros, mas para mim, repetir essa canção era muito menos do que eu precisava fazer, porque o meu coração só queria agradecer a Deus pelo que Ele havia feito na minha vida e vinha fazendo. Naquele dia, no entanto, eu cheguei para trabalhar e me deparei com uma notícia ali um pouco assustadora, eu diria. Um dos meus colegas me disse: olha, nós descobrimos aqui um plano de atentado contra a sua vida. Descobrimos que uma quadrilha de detentos da penitenciária estavam arquitetando um plano para te executar aqui em frente ao fórum. O serviço de inteligência, então, foi acionado e de fato, todo esse plano foi descoberto. E interessante a forma como ele foi descoberto, porque um dos autores não suportou o peso. O coração dele se apertou e ele acabou indo ao fórum e delatando todos os seus comparsas. Eles haviam alugado uma casa em frente ao fórum, haviam comprado as armas e elas estavam enterradas. O objetivo era me exterminar, me executar em frente ao fórum, para que isso servisse como efeito pedagógico para os demais juízes desta nação. Era para eu ter me abalado, mas naquele dia não. Meu coração estava muito agradecido, eu estava muito cheio da presença de Deus e não fez a menor diferença para mim. Eu recebi ali também uma visita de um pastor que foi me presentear com uma Bíblia, e foi tão interessante porque ele teve a oportunidade de orar comigo e eu compartilhei aquela situação que estava vivendo.
quando eles acabaram de sair do meu gabinete, eu disse: Deus, o que é isso que está acontecendo? Ele falou: filho, abre a Bíblia que eu vou falar com você. Foi então que ele me levou lá para o livro de Neemias, para me dizer que ele já sabia de tudo, que o inimigo queria tirar a minha vida, mas ele mesmo já se antecipara, já se encarregara de desfazer todo aquele plano maligno. Naquele próprio livro, ele me mostrou qual era o meu chamado. Eu havia sido chamado como reparador de brechas. Se você gostou desse vídeo, eu te peço que curta e compartilhe. Até o nosso próximo encontro.